Sejam bem-vindos a mais um podcast Fala Comandante, de número 112. Gratidão a você que está aí com o celular na palma da mão nos assistindo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar para outras pessoas também terem a possibilidade, a oportunidade de assistir mais essa entrevista inspiradora. E se inscreve e não deixe de acionar o sininho para você ser sempre notificado. Gratidão também a vocês todos que estão aí nesse sabadão, a partir das 8 horas, nos assistindo na TV Metrópole. Muito obrigado por compartilhar esse café da manhã conosco. Eu sou o Wendson Borges, mais conhecido como Sargento Borges. E eu sou Edilson Teles, mais conhecido na vida militar como Major Teles. E o nosso convidado de hoje, ele é especial por vários motivos. Ele é um dos oficiais antigos do quadro administrativo do Corpo de Bombeiros Militar. Ingressou no Corpo de Bombeiros em 1987, na época que ele poderia escolher se Entre a polícia e o bombeiro. Seria policial ou bombeiro, escolheu ser bombeiro militar, né? Em 2015 e 2016, ele participou da famosa luta dos subtenentes, foi um dos diretores da Associação Classe Única, um dos que se empenhou demais para que a gente pudesse ter aquela conquista, então, por vários motivos. E, por último, ele é um telespectador assíduo do podcast Fala Comandante. Todo sábado, 8 horas da manhã, ele diz que acompanha o Fala Comandante. Olha que ele assiste, qual local? Na TV Metrópolis, Muito lógico. Bom, então, o nosso impoluto oficial, capitão Beig Solon, Carlos Beig Solon. Esse nome é complicado, Beig Solon. Capitão, muito obrigado pela presença do senhor. Eu gostaria de, inicialmente, pedir para que o senhor se apresentasse como gostaria de ser apresentado. Eu sou mais um, né, na vida militar, no quadro Secretaria de Segurança do Estado do Ceará, e tem muitos homens valentes de coragem, determinação. Sou mais um no meio deles. E, pela graça de Deus, eu me tornei capitão do Corpo de Bombeiros por uma luta assídua de um grupo de homens de coragem. E é isso, a gente tem muito orgulho de ser do Corpo de Bombeiros. Eu entrei no Corpo de Bombeiros por amor a essa profissão. Eu já amava essa profissão de bombeiro. Foi meu pai era bombeiro. Bacana. Subtenente, eu via ele chegar, eu achava bonito. Sua inspiração. Ele uniformizado. Eu quando ia, ele me levava, eu era criança ainda, me levava no quartel do Corpo de Bombeiros, eu via aquelas viaturas, né? Aqueles homens correndo para subir naquela viatura, determinados para combater o fogo, um eventual salvamento. E aquilo me fez eu despertar por uma profissão. Se eu fosse bombeiro, você é um militar. Eu poderia ter, eu estava tão afiado de chegar a um ponto de estar estudando, ser tão afiado de passar em qualquer faculdade. Mas minha determinação era vida militar. Deus me deu a graça de estar hoje aqui contando a felicidade de Deus ter permitido eu chegar a esse ponto, sabe? De ser um bombeiro e dizer que participei dessa corporação tão brava, tão gloriosa, destemida, bonita, e que tem a aprovação da população, sabe? Primeiro lugar. Primeiro lugar. E as pessoas veem como uma instituição verdadeira, no meio de muita coisa errada nesse mundo, né? E as pessoas acham bonita aquela viatura passando, né? As luzes e chega, as pessoas se sentem mais seguras, salvando vidas. E uma coisa interessante, que isso enche o coração, me encheu o coração umas vezes, que eu fui por uma ocorrência do curto-circuito, um poste de luz que começou a pegar fogo. Aí chamaram os bombeiros. Eu perguntei para o major, na CIOPS, por que chamava o bombeiro, não chamava ENO, porque aquilo era assunto da ENO, né? Da natureza da ENO. É porque a população se sente segura em me ver aí. Olha só.
população se sente segura em ver vocês aí, Muito bacana. né? Muito bacana. Aquilo me deu uma força, então eu não. Rapaz, depois me chama para qualquer curto-circuito agora. Bacana. Se sente indiretamente valorizado, se sente verdadeiramente importante, porque, de fato, né, os nossos bombeiros, eles têm uma relevância tão grande que, em pesquisa, eles sempre se encontram em primeiro lugar em avaliação pela população. Então, parabéns a todos que fazem parte do Corpo de Bombeiros Militares, especialmente do Ceará. Mas, capitão, como nós sempre buscamos, nós percebemos aqui, nós teremos 3 fases. Será um tripé de diálogo. Primeiro, falar do seu nascedouro, de onde é que o senhor nasceu, qual é a cidade, o bairro, os seus pais, sua infância, sua adolescência, se trabalhou antes do Corpo de Bombeiros, como foi, a sua trajetória como bombeiro, e nós não podemos deixar de falar a respeito da classe única, desse grupo de bombeiros e policiais militares que tiveram mais do que a coragem, a inteligência de articular e desenvolver algo inédito para os policiais e bombeiros militares do estado de Ceará, porque não bastava uma lei que foi uma grande conquista para todos, mas como vocês não foram atendidos, vocês também se uniram para que pudesse ter uma conquista à parte do que foi conquistado anteriormente por toda a tropa. Então, de onde, né, tudo surgiu, né? Na minha infância, eu vivi na Humberto Monte, antiga Avenida Humberto Monte, na Parquelândia. A pessoa chamava muito de Coqueirinho, Madeu Furtado. Não era como aquela avenida hoje ali, não. Os casos, tinha umas casinhas. Minha infância foi toda ali. Já minha adolescência, meu pai conseguiu uma casa no Conjunto Ceará, eu fui para lá, para o Conjunto Ceará, e foi a partir dali que eu comecei a me determinar a estudar para passar em concursos, né? Fiz o meu primeiro grau ali naquele grupo, chamava Grupo Santo Afonso, hoje é a escola, Colégio Santo Afonso, que é vizinha à Igreja Redonda, na Parquelândia. Minha infância foi ali também. Terminei meu primeiro grau na unidade de vizinhança que chamava V1 no Conjunto Ceará, terminei lá no Conjunto Ceará. Depois passei para o Liceu do Ceará. E aqui fez o Casarão. Frente Casarão, já em frente ao bombeiro. E já eu ficava assistindo já da janela o Corpo de Bombeiros. Aquilo dali já foi alimentando os meus sonhos. E ver meu pai e tal. Aquilo foi alimentando os meus desejos, meus sonhos, e foi alimentando mais ainda. Eu me determinei naquilo ali. Em casa e na escola, já Na tinha escola, essa vinculação com o Corpo de Bombeiros. Eu comecei a estudar e minha mãe, meu filho, você estuda tanto para quê? Eu disse, eu vou ser bombeiro, vou ser militar. Com quantos anos na época, capitão? Tinha 16 anos. 16 anos. Já determinado. Aí ingressou com quantos anos? Com 19 anos. Ia completar 19 anos. Então foi o primeiro emprego. Foi o primeiro emprego. Eu entrei na escola de sargento, era um menino. Já ingressou direto na escola de sargento. Escola de sargento. Antigamente, a escola de sargento, Não foi concurso, cabo, não foi soldado. eram, na época, foram mais de 3 mil candidatos para 30 vagas. Eu tirei o terceiro lugar. Caramba, 3 mil para 30 vagas. Eu tirei o terceiro lugar. Caramba, olha só. O terceiro lugar na época. E, capitão, se o senhor me permite abrir um parênteses rápido. Além da nossa proposta sobre o escalonamento vertical no salário, algo que nós sempre estamos mencionando, e é bom sempre também ratificar, que nós precisamos melhorar o formato atual da carreira. Dentre esses pontos, é resgatar a seleção para sargento, e o ideal é que fosse interno. Então, selecionar novamente os cabos soldados para poderem ingressar o CFS e diminuir os interstícios e todos os anos ter CHO. Então, desta forma, aí sim, de fato, o soldado poderá sonhar em chegar a tenente-coronel, que é o A.
diminuindo os interstícios, tendo CHO todos os anos e também tendo CFS todos os anos. Com esse seu pensamento, a gente tinha sempre esse pensamento para que fluísse o quadro de promoções. Porque o quadro de subtenentes era obstruído. E não existia meritocracia na época. Então a gente quebrou essa barreira. Quebrou essa hegemonia, né, que existia naquele tempo, né? O pensamento dos comandantes da época. Antigos, né? É um pessoal mais retrógrado, porque, pelo que eu sinto e escuto muito do pessoal mais antigo, é porque é como se tivessem dois mundos e o mundo dos deuses, eles se achavam melhores. E se formos avaliar o nível de escolaridade daquele tempo dos oficiais e dos praças atuais, e mesmo de muitos praças, igualmente o senhor que foi terceiro colocado no concurso, existia uma equiparação. Então, não havia esse distanciamento intelectual. Muitas vezes era uma questão só de oportunidade ou de indicações, né? Ninguém vai entrar no mérito, mas... O militar concorria com o civil. É, Ali já começava a falta de tratamento, de respeito com o próprio militar que tinha dentro da corporação. por isso, o objetivo nosso é ter a seleção interna para sargento, diminuição do interstício e ter todos os anos CHO. Deste formato, dessa forma, nós teremos a condição daquele soldado internamente você realmente ascender pelo seu próprio mérito até, quem sabe, tenente-coronel. Mas hoje o soldado ele já vai chegar a subtenente com no mínimo 24, 25 anos. Então é pouco tempo, nem todos os anos irá ter a garantia do CHO. No final das contas, no máximo que ele vai chegar é a capitão. Então, Ainda tem a questão de proporção, né? A quantidade de subtenentes para a quantidade de vagas para dentro do Exatamente. do quadro que eu abro. Não facilitam na questão do aumento do quantitativo no quadro dos quadros de QA. Sempre teve esse problema. Deu uma amenizada lá em maior. 2016 com a criação da Lei 16.023, que foram criadas mais de 200 vagas naquela época, né? Mas ainda não é o suficiente. Teria que ser uma quantidade Ali foi maior. um caso pra ter- excepcional, né? Que o governador abriu. Mas a gente lutou para que abrisse os olhos do governador na época, né? Ele Mas eu preciso saber, você ingressou em 1987, escolheu ser bombeiro militar, ingressou no serviço ativo, né? foi. Operacional. Eu entrei no Corpo de Bombeiros. Em 87 foi a escola de sargento, na verdade. E a gente fazia o curso. Tinha algumas aulas, algumas cadeiras junto com o pessoal da PM. E nós tínhamos mais 8 cadeiras além do bombeiro. as disciplinas do bombeiro era complementar. Era. O restante era Era. o básico principal para todos. Tanto que PMBM. eu tenho sangue PM. Mas o concurso à época era para o Corpo de Bombeiros, para sargento. Da polícia e do bombeiro. Ah, então era um concurso só. Só. Era para sargento da Era, na PMBM. época, o bombeiro era subordinado à polícia militar. É, eu sei. Então, o concurso era concurso para a escola de sargento da PM. E o critério lá de dentro. escolha lá dentro? Quem queria ir? E eram poucos. Eles ofereceram na época poucas vagas. Ofereceram 15 vagas. Se fosse hoje, Major. Se fosse hoje. Se fosse hoje. Deixa quieto, né, para depois não gerar polêmica. Mas uma coisa certa, eu nunca vi, pelo menos da minha época para cá, desde quando eu entrei na Polícia Militar, alguém saindo do Corpo de Bombeiros para a Polícia Militar. Eu só vejo o contrário. Mas na época, na divisão, na separação, Porque nessa época o no dia pessoal 20 não de sabia, abril né? de 1990, Olha aí, a enciclopédia do Corpo de Bombeiros aí. muitos bombeiros foram para a PM, mas também muitos PM vieram para bombeiro. Naquela época. Né? Naquela época.
Se fizer uma pesquisa E com os eles aí, bombeiros? vocês... E os bombeiros que foram, e a maioria dos bombeiros que foram para a PM queriam voltar, Olha aí, viu? queriam retornar e Inclusive, não na lei podiam mais. antiga, as promoções Não deles podiam eram. mais. As promoções deles eram mais rápidas do que a da Porque PM. era mais vago, o efetivo pequeno e Era, mais vagas. É era tanto que mais os rápido. mais antigos falam que a lei de promoções para o Corpo de Bombeiros meio que foi prejudicar. Melhorou muito para a PM, mas não Aí, tanto para o bombeiro. poxa, e eu entrei, no início eu passei pouco tempo no Corpo Bombeiro. Entrei em 1988, terminei a escola de sargento, e 89. Quando foi em 1990, ofereceram um curso, que eu disse assim, rapaz, o que aparecer de curso nesse quartel eu vou fazer. Aí apareceu um curso da Casa Militar, oferecido na época pelo Coronel Leandro, falecido Coronel Leandro, chamado Retrato Falado. Vou fazer. Aí fiz o curso. Aí ele lá na hora disse assim, quem tirar o primeiro lugar no curso vai trabalhar comigo. Casa Militar. Eu sabia que era Casa Militar. Sabia nem que era Casa Militar. Era um menino. Se tinha gratificação. Se era bom ou Se era ruim. bom, se era... E na mesma época, eu não parava de estudar. Aí eu passei na Escola Técnica Federal. Técnica de Segurança do Trabalho. Comecei a cursar também a Escola Técnica. Aí eu passei, tirei o primeiro lugar no curso. O coronel todo tempo me ligando, você não vem nem ligar para o comandante mandava me chamar. Eu dizia, não, diga para ele que eu não vou não. Sem noção mesmo, né? Cada militar. Oh, meu Deus do céu. Diga a ele que eu não vou não. O coronel fazia era rir. Rapaz, E esse o recorde coronel, tá voando. o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, que era o coronel Edmilson, o coronel Edmilson, ele era o chefe da Casa Militar na época. Eu não sabia que era o chefe da Casa Militar. Ele disse, pô, diga a ele que eu não vou não, coronel. Mas, rapaz, E o coronel começava a rir. Ele disse, rapaz, pô, ele vem aí falar contigo. O coronel Leandro, eu estava no assento subtenente sargento, estava até de serviço. Aí lá vem o coronel falar comigo, coronel Leandro. O pessoal todo mundo, né? Tinha um certo medo dele, que ele era muito... Ele, ei, rapaz, tu quer ser transferido para o hospital da polícia? Vixe Maria. Eu disse, por quê? Ele disse, não me conhece não? Eu disse, olhei, é o coronel da Casa Militar, né? Coronel, tudo bem? Ele, você não quer ir não para a Casa Militar, rapaz? Eu disse, coronel, não quero não, eu estou fazendo Escola Técnica Federal, passei agora, o curso é muito bom. Eu disse, que é moleza demais, rapaz. Olha, você amanhã, estou determinando, já falei para o seu comandante-geral, você amanhã esteja 9 horas no meu gabinete lá no Cambé. E não esteja, não. Oh, meu Deus do céu, mas também desse E jeito. vá à paisana, não vá fardado, não. Eu me apresentei lá. Ó, como é que não vai? Aí já foi me dizendo qual era o meu serviço. Aí comecei a trabalhar na Casa Militar, passei 4 anos lá. 4 anos. Não quis mais ficar lá, não. Aí foi isso, minha jornada. Voltei para o Corpo de Bombeiros. Comecei a fazer cursos novamente para aprimorar mais, né? Fazer curso de salvamento e tal, combate a incêndio, conversando mais com o pessoal. E comecei e me colocaram no setor de engenharia do Corpo de Bombeiros. Organização das edificações e tudo mais, onde eu aprendi muita coisa. Fui trabalhar em vários setores do Corpo. Acho que praticamente passei todos os setores do Corpo Bombeiro, com experiência. E galguei todas as patentes do praça. Terceiro, segundo, né? Então, quando teve aquela mudança de 2001, você já tinha passado, Já. uma por uma, né? Por um. Porque no meu caso foi diferente. Quando foi em 2001, eu era terceiro sargento, né? Aí eu para primeiro. pulei para primeiro porque extinguiram o segundo. O terceiro e o segundo. Ficou só o Terceiro e segundo, primeiro. exatamente, terceiro e segundo. Como era terceira na regularização do quadro, eu não tive o Quando privilégio eu de ser fiz segundo sargento, né? Quando eu fiz o CHO com eles, aí eu falei para tu, eu sou o subtenente mais antigo do estado do Ceará. Só. Só, no meio de bem 300 homens.
Eu sou o subtenente mais antigo Do bombeiro, né? do estado do Ceará, Ah, da PM Não, também. ali tinha mais de 500, meu filho. Era. O senhor tá muito novo, viu? Pra tá. Vou completar 60 anos agora. Rapaz, que shampoo é esse? É melhor do que o meu? Porque tem bem pouquinho cabelo branco. Eu tô com um shampoo aí. Te dá uma... Vou confidencializar agora. Não, aí, Lucas, é porque não dá para mostrar. O Lucas aqui é branco total, 100%. O Pois meu é. aqui tá E eu que nem equilibrado. cabelo tenho. Perdeu Não, foi aí- tudo aí. que foi isso aí? Ano passado. Foi o shampoo. Rapaz, pô, o senhor, eu pensei que você tinha uns 50 e poucos anos, 52, 53. Vou completar 60 agora em julho. É um garoto, viu? A esposa dele tá aqui. Qual é o nome da esposa do senhor? Dona Luciene. Sim, Muito bem. Então, continue. pois é. Recruta. Rapaz. Aí quando eu fui para a reserva, Caramba. eu fui para a reserva. O meu chefe do meu quartel, o meu comandante do meu quartel, que era o Centro de Treinamento e Desenvolvimento Humano, é o atual comandante-geral do Corpo Bombeiro, Coronel Barreto. na Barriga. Não, mas Fora da curva. Viu? já foi muito falado aqui. Rapaz, eu vou dizer Agora uma disse que coisa. quando ele era mais novo era acochador, viu? Rapaz, o Coronel Barreto, ele é uma pessoa, assim, que surpreendeu. Ele surpreendeu muita gente. Quando se tornou comandante geral? Não, quando ele se tornou oficial. Ah, Ele era soldado, aí passou para oficialato, CFO. Aí quando ele se tornou oficial, não tinha tempo ruim para esse rapaz. é desse jeito até hoje. Não tinha tempo. Ele sempre foi um bom comandante, sempre foi um bom oficial, sempre foi um bom líder. Eu trabalhei, tive o prazer de ir para a reserva com ele no meu quartel. Sempre foi uma pessoa distinta e cumpridor das suas obrigações, seus deveres. Comprometido com a verdade. Ele é comprometido com a verdade. Né? Não, Ele é fora da curva. não há- Ele é muito fora da curva. É, É um líder nato. ele é um líder. Gosto muito dele. É meu amigo, meu amigo. Considero ele meu amigo. Teve tempo extenso na operacionalidade, assim, ocorrências marcantes na sua carreira de. Teve muitas ocorrências, tanto de salvamento como de combate a incêndio, né? Pessoas presas em ferragens. Qual aquela ocorrência, aquela, Eu rapaz, nunca aquela esqueci, ali né? é emblemática. Eu nunca esqueci. Era onde eu ia chegar. Eu estava contando até contei até um tempo desse para o meu pastor. Ele disse, rapaz, pelo amor de Deus, eu não nem imagino. Eu fui para uma ocorrência de uma pessoa presa em ferragens. Era de um casal e uma criança de 10 anos. O pai estava embriagado e a criança estava sem cinto atrás. Ele, parece que ele se entendeu, não sei o que houve, com o carro do lado e pegaram corrida, ele bateu na traseira de um caminhão. E essa criança, ela voou e bateu com o crânio no para-brisa. Ele só teve as corações, quando eu cheguei no local ele estava fora, as pessoas ainda conversando com a senhora, ela estava viva, já a criança já tinha perdido a vida. Traumatismo craniano na hora. Né? E ela agitando o filho para acordar. Né? E dali ficou na minha mente. Pesa até hoje. E o pai sobreviveu. Sobrevive. Imagine o trauma, a culpa que ele carrega. E dali ficou na minha mente por muito tempo. Muito tempo. Até hoje. Acho que quando eu penso assim, te ver, né? Porque Perigo, é né? uma criança, né? E da forma que foi. E teve outros também. Muito Mas no aquela início, ocorrência que teve êxito, que era uma situação de risco, e você marcou porque você conseguiu salvar aquela vida. rapaz, foi assim, um caminhão, ele tombou ali no viaduto da Messejana. Foi, o cara tava embriagado, fugiu, tava ia da praia e tal. Tombou, tinha muitas pessoas, tinha um cadáver, e tinha umas pessoas que estavam presas nas ferragens com a boleia tombada. Prendeu eles. E a gente não tinha muito recurso na época
entendeu? Aí entrou o salvamento, então primeiro socorro, e a gente tentando resgatar essas pessoas, e eu segurei na mão de um, ele disse assim, bombeiro, não me deixe morrer. Temos filhos para criar. E a gente fazer de tudo para retirar aquela pessoa. Eu liguei, na época, quem tinha plataforma para suspender, pelo menos a boleia, era a antiga Coelce. E a Coelce não forneceu, parece que era no final de semana. Nós tivemos muito problema. Aí eu, com o grupo lá, nós conseguimos umas estacas e começamos a suspender mesmo na força. E chamamos a população para ajudar. E começamos a suspender a boleia e colocamos umas escoras. E começamos a resgatar aquelas pessoas. E quando nós levamos essas pessoas foram levar a resgatar, levadas para o JF, esse cidadão, ele veio me visitar no quartel. Me procurar. Aí o comandante mandou o pessoal entrar em forma. Porque ele disse que não, só se visse o rosto, ele lembrava. Mas não se lembrava do meu nome. Ele, no meio de um bem 100 homens, ele me conheceu. Ficou marcado. Conheceu. Agradeceu, começou a chorar. Agradeceu. Aquilo, né? Emociona. Gente. Que bom que você está vivo, né? Que bom que Deus foi bom com você. Mas se não tivesse tido a proatividade de buscar o apoio, a estratégia. Hoje o bombeiro está 1000 anos na frente em termos de tecnologia. Nós temos um corpo de bombeiros muito bom hoje. Eu tive lá com o Stelman, que inclusive é vice-presidente da PS, grande parceiro nosso, ele mostrando os equipamentos, os cursos de formação, toda a estrutura que o Corpo de Bombeiros hoje possui é nível internacional. É nível internacional. Nós temos. Não é brincadeira. E, ao mesmo tempo, é algo novo. Eu não sei se eu estou correto no lapso temporal, mas não é mais do que 12, 15 anos para cá. Que começou a evolução. Nós temos o melhor corpo de bombeiros do Norte e Nordeste. Cara, é impressionante. Os equipamentos modernos, pessoas extremamente qualificadas. Os homens extremamente qualificados. Muito bem treinados. Nós temos homens e mulheres no Corpo Bombeiro bem treinados. Nesses últimos anos, teve a evolução gigantesca. Surpreendente. Isso porque nós temos um comandante proativo. O Coronel Barreto é um homem operacional, proativo. Ele sempre foi operacional. Ele, por mais que ele sentasse na cadeira, ele estava como voluntário. Ele já tem um bom tempo na função do comandante. Ele já passou dos 3 anos. Eu não me recordo dos comandantes que tenham passado mais tempo que ele, não. Eu até brinco e vou aqui externar o que eu já falei com ele, que ele estava de licença médica, ele teve um problema no ombro e depois, logo em seguida, entrou de férias, mas eu vou já, esses dias, perturbá-lo, porque ele é o cara que tem mais respaldo hoje de poder nos ajudar e vocalizar os nossos anseios, porque não tem quem vá tirar ele. O governo não vai tirá-lo, porque existe uma lei dos comandantes gerais aqui do estado de Ceará, que ele, a cada mês que fica, durante 2 anos, ele recebe 24 avos. Então, ele já recebeu o que tinha que receber de gratificação. E outro coronel não tem interesse de assumir o comando, porque o limite daqui para o final do mandato do atual governador é 10 meses. 10 meses. Então, ele só vai poder receber 10 avos. Isso quer dizer que ele não vai receber a gratificação completa. Então, ninguém quer assumir o comando e ele tem até o final do ano com garantia para poder, inclusive, nos ajudar como tropa. É um cara extremamente empático, uma pessoa formidável, que, inclusive, conseguiu aumentar significativamente as vagas para o CHO do Corpo de Bombeiros, instigou a fazer o show e a PM teve que seguir, e ele tem uma aceitação fora do comum no Corpo de Bombeiros, e ele realmente é um cara que busca a melhoria da tropa. Ele é coronel, é um cara que tem toda a sua formação, mas ele vive muito intensamente próximo à tropa, buscando essa valorização. Obviamente, ele tem limitadores
Ele se destaca em outros aspectos também. Tem a questão também do pessoal de serviço leve, né? Que É, deixou de ser promovido na PM. Já faz uns 3 anos que estão 3 nessa situação. anos. E lá no Corpo de Bombeiros estão sendo promovidos normalmente. Major, aproveitar a oportunidade e mencionar esse paradoxo que existe no Ceará entre o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar. De 3 anos para cá, por uma interpretação do ex-comandante-geral e que se manteve com o atual, policiais militares que prestam serviços para a população, mas numa situação leve, tirando esse serviço do expediente, nas guardas dos quartéis, só não está na parte operacional, eles estão sendo impedidos de estarem no quadro de promoções, Quadro de acesso. no quadro de acesso, para serem promovidos, porque, infelizmente, eles não estão tendo a interpretação correta por parte do comando da PM. Em contrapartida, do Corpo de Bombeiros Militar, os que estão lá não estão sendo prejudicados. E, em paralelo, se você for avaliar, o pessoal que tira expediente normal, que está com a sua saúde intacta, eles estão concorrendo, mesmo fazendo o mesmo trabalho que esses outros que são chamados readaptados estão cumprindo. Ou seja, estão cumprindo a missão, estão trabalhando, fardados, mas não estão tendo a oportunidade de concorrer à promoção. Diferentemente do que acontece no Corpo de Bombeiros Militar, nós já apresentamos um parecer, foi encaminhado para o comandante-geral da Polícia Militar. Tem uma reunião nessa semana que vem com o comandante-geral adjunto para tratar sobre esse tema, porque é injusto e o número é menos de 200 policiais militares que estão sendo prejudicados e não estão tendo a oportunidade de serem promovidos, mesmo estando trabalhando. Agora vamos focar em um tema que é muito importante. Classe única, que vai, inclusive, nesse ano, no mês de maio, Mês de maio. completará 25 de maio. 10 anos de conquista dos subtenentes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Ceará. Nós não estamos falando só dos 900 subtenentes daquela época. Nós estamos falando de todos os outros que também foram beneficiados ao longo desses 10 anos. Então, você, oficial do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Militar, que são QOAs, que, para você civil que não entende, existe os oficiais que já entram pelo andar de cima, aqueles que passam um concurso diretamente para serem oficiais, já ingressando na corporação como tenentes, e aqueles que são praças, que entraram pelo chão de fábrica como soldado ou como sargento, e eles podem ascender ao quadro de oficiais, que são chamados oficiais administrativos. Então, esses oficiais administrativos, praticamente até 2016, era muito restrito, era muito pouco, era insignificante a quantidade de oficiais QOAs que nós tínhamos na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. E nós tivemos um divisor de águas, um momento disruptor em que esses corajosos subtenentes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar tiveram a coragem e a sabedoria de lutar de uma forma estratégica para terem essa conquista. Eu preciso escutar de vocês alguns detalhes importantes, porque vocês não tinham sido atendidos pela proposta da Lei de Promoções de 2015. Ou seja, vocês foram colocados de lado. E existem detalhes importantes para a gente saber por qual motivo os subtenentes naquela época não foram atendidos e como foi a luta de vocês para que tivessem essa vitória. Rapaz, diante de muita luta, principalmente da diferença de pensamentos que nós tínhamos para nos unirmos. Nós nos reuníamos todo sábado, não era? Quarta-feira. Quarta-feira. Toda quarta-feira à noite. Desculpa. E ali a gente começava a dialogar sobre vários assuntos e, no início, nós não chegávamos a um denominador comum. Mas isso aí depois da Lei de Promoções já, 2015. Já. Durante. Não, durante. Durante, o momento de assembleia, momento de criação da lei de promoções. Quando vocês perceberem que vocês estavam... Porque foi o seguinte, na época que o então governador Camilo ganhou a eleição, a tropa da Polícia Militar não tinha uma expectativa muito boa devido àquele momento de conflito, né, com o então representante da classe, na época. Então,
os ânimos estavam muito acirrados na eleição e a gente não tinha aquela expectativa de uma receptividade boa por parte do governador em relação à tropa. Porque a eleição foi muito problemática naquela época, né? Teve muitas situações que Mas o poderiam governador, na interferir. própria eleição, ele falou da lei de promoções. Sim, E dia 1º de janeiro de 2015, ele, na sua posse, mencionou que naquele ano iria acontecer. sim. Eu, particularmente, e mais alguns colegas, a gente não tinha essa expectativa, poderia ser apenas uma promessa de campanha. Certo. E quando começou, então gerou uma expectativa em toda a tropa. Eu cheguei, pô, eu acredito que ele estava lá também, aí uma reunião no Colégio Tiradentes, onde estavam os representantes, então, da PM, né? Na época o capitão Wagner era deputado estadual, Sabino federal. Reginaldo. E o Sabino era deputado federal. Reuniram a tropa lá no Colégio Tiradentes para dizer como ia se dar a lei de promoções. Tudo começou ali. Né? E chegou um determinado momento que ele explicou que com 7 anos o soldado poderia sair cabo, a primeira turma, 7, 8 ou 9, o terceiro sargento com mais 5, 6 ou 7, e foi explicando, né, a lei de promoções. Até que chegou no subtenente. Né? E ele pulou para o oficial. Aí eu particularmente me causou uma certa curiosidade, eu já levantei da cadeira que eu estava sentado lá e já fui conversar com um deles lá, perguntando por que ele não falou em subtenente. E eu tive como resposta o seguinte, que infelizmente não tinha nada para os subtenentes. Ele falou isso em público, que não ia Sim. ter É. subtenentes como beneficiados. Quando nós procuramos os nossos representantes, nós tivemos respostas negativas. Aí disse, rapaz, vamos até... Críticas em redes sociais, nós recebemos críticas em redes sociais, tipo, vocês são ingratos, vocês têm direito à requerida no final da carreira, que a gente conquistou aqui dentro da Assembleia, nas comissões. Vocês querem o que mais do que isso? E a gente teve que ouvir. É melhor ouvir isso do que ser surdo, né? Mas a gente teve que ouvir. Aí quando nós nos reunimos, né, nós traçamos estratégias. Nós tínhamos pessoas já sanguíneas, acaloradas no grupo, já tinha pessoas mais ponderadas. Vamos nos acalmar, vamos usar a estratégia. Aí nós fomos alimentando, amadurecendo o grupo, nos unindo, até chegar a um ponto de nós, o governador, tomar conhecimento da nossa existência. Pois é. A princípio, teve um detalhe interessante. A princípio, nós éramos uma comissão de subtenentes. Só que a comissão de subtenentes, ela não era bem recebida pelas autoridades constituídas, deputados, né, secretários, né? Quem a gente procurava não tinha aquela receptividade porque era só uma comissão de subtenentes. Então, a gente teve o entendimento da necessidade, na época, de se criar uma entidade, uma associação, para a gente usar esse rótulo de associação e ser recebido. E essa ideia, ela funcionou muito, foi muito interessante, porque a partir do momento que se tornou associação, então a associação classe única, que ela foi criada nesse propósito, para a luta, nós passamos a ter uma receptividade muito maior, entendeu? E, inclusive, o apoio político, ele começou a acontecer a partir de então. A gente conseguiu um apoio político na época de um deputado da base do governo, né? E a partir desse momento, através de um assessor dele, que levou a gente até o deputado, explicou, e o deputado, a princípio, ele ouviu a gente, mas ele não entendia da lei de promoções, é um civil, não tinha muito conhecimento sobre a lei de promoções, a gente tinha que estar o tempo todo explicando como se dava, por que a gente estava... Porque nós tínhamos um discurso afinado em relação ao prejuízo da nossa categoria, né? Mas, para você explicar para um civil, né, sobre a lei de promoções, para ele entender o contexto, era uma dificuldade imensa. Mas a partir do momento que nós nos tornamos associação, que nós afinamos mais ainda esse discurso, ficava fácil a gente explicar, porque a gente usava os comparativos, né, com o que já estava escrito na lei, com o que tinha sido aprovado na lei, e com a situação da gente, o constrangimento que a gente passava junto aos nossos familiares, os nossos amigos, porque naquela época todo mundo foi promovido. Todo mundo. Quando eu digo todo mundo, uma das estratégias era quando o governador chegava nos aeroportos, aí chegava a esposa com o filho no colo e perguntava ao governador, todo mundo foi promovido, por que meu esposo não foi promovido? Sim, mas essa pergunta... Eu já falei diferente com o chefe de gabinete do governador.
Eu disse, governador, o meu filho chegou em casa essa semana e disse assim, pai, o pai dos meus coleguinhas, que ele estudava no colégio militar, os pais dos meus colegas vão ser promovidos. Por que o senhor não vai ser? Olha só. Eu não tinha uma resposta. E eu queria saber de vocês, pela experiência que vocês possuem, um dos motivos que as lideranças, as pessoas que ajudaram na elaboração da lei, não atenderam o clamor dos subtenentes em razão do que é óbvio, hoje é óbvio, mas à época parece que eles não conseguiam enxergar, é porque havia talvez a compreensão que, de fato, existem os praças e oficiais, e nesse caminho existe o preconceito com os oficiais, que é o AS, mas eu estou perguntando para vocês, quem é que tinha essa visão? Todos? Mesmo os representantes classistas também tinham essa interpretação equivocada? Porque hoje é muito fácil dizer assim, olha, parabéns aos oficiais que é o AS, vocês tiveram uma grande conquista com a modificação da lei em 2016, e o senhor agora é major, o senhor é capitão, outros tantos vão alcançar, quem sabe, talvez até centena de coronéis, mas naquela época ainda a visão talvez era mais engessada, era mais arcaica, e diz assim, calma aí, não, já chegaram muito longe, vocês já são subtenentes, vocês já vão para casa como segundo-tenentes, sendo que vocês percorreram todas as promoções, como o senhor acabou de mencionar, as graduações por graduações, promoções por promoções, numa época que era muito mais difícil ser promovido. Então, vocês já tinham alcançado um patamar muito alto, de fato, naquela época, mas com a lei de promoções que facilitou para outros, por que dificultaram para vocês? A verdade é que nós quebramos um paradigma, né? Existia um apartheid, né? Eu diria um apartheid, né? Em relação ao preconceito que existia entre as duas classes, praça e oficial. Era cultural aquilo ali, que vinha, não foi criado naquele momento, ele existia em toda a vida de polícia e de bombeiro militar. Então, quando nós tivemos a percepção que um soldado com 7 anos de polícia seria promovido a cabo e um subtenente com 16 anos na mesma graduação não ia a lugar nenhum, isso causava uma tristeza, um constrangimento, né? E de uma certa forma desestimulava esse profissional a continuar trabalhando, né? Então, aquela indignação que a gente teve naquele momento, a gente teve que transformar ela em estratégia para poder a gente mudar o cenário. Se a gente fosse expressar aquilo ali, só a indignação que a gente tinha, a gente ia conseguir outras coisas e não a vitória que a gente conseguiu, né? Então a gente teve que trabalhar no campo das ideias, né? Cada passo que a gente tomava, cada atitude, cada situação que a gente discutia, que muitas vezes em discursos, como ele falou, acalorados entre o grupo ali, no final a gente tinha uma decisão, que era a decisão do grupo, e a gente executava e aguardava um tempo para ver qual o efeito que a nossa ação ia causar. Então era muito bem pensado. Surtiu o efeito desejado? Não. Então nós vamos discutir de novo. Se a gente fizer dessa forma, essa questão que você comentou há pouco, nós tínhamos grupos de subtenentes, né? Grupos de WhatsApp com subtenentes de todo o estado do Ceará. A gente mapeou quase que a totalidade. Alguns não gostavam de rede social, tudo bem, mas ele era de dentro da unidade ali, alguém tinha a responsabilidade de se comunicar com ele, né? E quando o governador viajava para o interior do estado, para inaugurações de escolas, hospitais, seja o que for, qualquer inauguração, alguma coisa que tinha aquele evento, aquela comemoração, eu mapeava, ou os colegas aí, né, a gente pegava, mapeava quem eram os subtenentes daquela região. Eles compareciam na região com o filhinho no braço, o neto, a esposa do lado, para ir questionar o governador, elogiar qual era a estratégia. Elogiava a questão da lei de promoções, que ela foi realmente excelente, a melhor lei de promoções, acredito que do Brasil, né? Até hoje. Apesar de ter algumas situações a serem corrigidas, mas para a época a mudança foi uma mudança bastante significativa, né? Questionava por que o meu pai não foi promovido, como ele falou, por que o meu esposo não foi promovido, porque todo mundo foi promovido e eu não. Normalmente, o subtenente que não tinha coragem de questionar falando dele, ele levava um familiar para perguntar. E isso a gente fez no estado inteiro, até chegar o momento que o governador chegou para o
subsecretário e o secretário e perguntava, rapaz, vocês me disseram que a lei estava perfeita? Por que tem esse pessoal reclamando para onde eu for? Entendeu? Então, a gente tinha conhecimento de tudo isso Teve um porque... subtenente que abordou o governador, parece que foi no Crato. Ele estava no aeroporto. Ele disse, governador, vai ter uma grande festa lá no meu quartel. Eu estou quase 30 anos trabalhando lá, dando meu sangue. Vai ter uma festa, todo mundo vai participar, menos eu. Por quê? Por isso. Conheci na minha região Subtenente Marques. Ele era um dos mais antigos do estado. Salvo engano, era entre o segundo e o terceiro. Ele era antigão. Ele era da época que subtenente era general. Então você pega os sertões de Crateús, só tinha ele. E se tivesse outro, no máximo, num raio de 16 cidades. Então ele era o fiscal, ele, no final de semana, ele que mandava em toda a região. E ele, escola e tudo, ele era um cara extremamente frustrado, porque ele não conseguiu a lei de promoções. Ele foi para casa, salvo engano, em 2014. E ele, subtenente antigo, antigão. Né? E assim, tantos outros Martins também. foram para casa, como sargentos, Martins. e não tiveram essa oportunidade. É por isso que uma das lutas que nós temos, pelo menos para aqueles que foram para o BSP, que é o Batalhão Patrimonial, que aqueles que foram para lá e não foram beneficiados com a lei de promoções, que eles tenham ao menos uma promoção subsequente, uma promoção apenas para que tenha um acalento no coração. Né? Não vai ter um impacto financeiro nenhum, inclusive nós tivemos a oportunidade de conversar com o secretário Chagas Vieira na última sexta-feira, e na pauta nós colocamos esse benefício para 830 policiais militares e subtenentes, aliás, e bombeiros militares lá do batalhão patrimonial, para que eles pudessem, pelo menos, minimamente, né, ter essa fagulha de alegria, já que eles retornaram para a instituição, estão nativos, estão trabalhando. Entender eles com 5, com 8 anos trabalhando. Quer dizer, eu acredito que seria justo, né? Um reconhecimento por essa voluntariedade deles de retornarem para esse serviço ativo. Essa classe única, ela ao longo de muita coisa, ela se fortaleceu, como um se preocupar com o problema do outro, sabe? Muitos começaram a desanimar no meio do caminho e o outro fortalecia, ligava, ele já não ia para a reunião, a gente ligava, vem, não desanime não e tal. A coisa foi se fortalecendo. Quando o governador pegou a simpatia da classe única, que ele designou o chefe de gabinete para ter reuniões com a gente, e a gente já viu uma luz no fim do túnel. Aí no dia do evento, lá no centro de eventos, nós preparamos umas faixas. O chefe da Casa Militar ficou desesperado. Queria expulsar quem estava com as faixas. Ele disse, ninguém vai sair dessa. Eu recebi uma ameaça na época, eu preciso falar. Eu nunca contei isso em público, não, mas o recado para mim era o seguinte, porque eu fiz um áudio no dia anterior, convidando todos os subtenentes da capital e do interior, quem fosse mais próximo, para comparecer à formatura dos neossoldados, né? Para prestigiar o evento, e eu ia tentar falar com o governador, trazer ele até a tropa para a gente perguntar a ele pela mensagem de lei que resolveria a situação de subtenente. Porque até então a gente tinha feito um acordo, o Coronel Prado tinha se reunido com a gente, tinha sido definido que o governador ia atender a gente, né? Mas isso eles foram protelando, o tempo passando e foi causando ansiedade na gente. E eu ia fazer essa movimentação para perguntar ao governador se ele realmente ia atender a demanda da gente, né? Essa convocação que eu fiz através de um áudio vazou. Meu Deus. Na época eu trabalhava na CP Cães, aí chegou um recado para mim: se você for para o centro de eventos e constranger o governador, você vai sair de lá algemado. Meu Deus. Eu não estou citando o nome. Eu fui. Mas não constrangeu. Quando ele ficou, ele mandou reunir a tropa já próximo do evento, das pessoas, do público. E o governador, quando chegou, aí ele falando, começou a dialogar lá, falando com o público. Aí as esposas dos subtenentes
abriram as faixas lá em cima Não. e só elogio pro governador. Ainda, não, assim, Aí porque o tem um governador detalhe que. veio pra cá. É porque tem um detalhe. Ah, Viu? Tem um detalhe interessante, bem viu? no ponto da Ó, vaidade. tem um detalhe interessante. Ligaram para mim, eu não vou dizer, eu não vou falar os nomes não, né? Deixa no ar. Ligaram para mim, Teles, como é que tá a situação das esposas? Se elas forem para lá, isso uma segunda ligação, né? Se elas forem para lá e constranger o governador, vai ser engavetada essa mensagem aí de vocês. Pode esquecer da lei dos subtenentes. Aí na época eu disse, meu comandante, eu não tenho nenhuma gerência sobre as esposas, elas já são as rebeldes que estão indo contra a nossa vontade, porque não acreditam mais que as nossas movimentações vão surtir efeito, e eu não sei nem quem são essas esposas aí. Né? Aí ele tente resolver. Esposa do interior. Aí eu passei a noite recebendo ligação, esse detalhe, eu passei a noite, Teles, não vá não, você vai se prejudicar, não vai, se a lei for resolvida, você vai ficar de fora, sendo preso, tal. Disse, rapaz, eu teria vergonha de ser preso se eu estivesse roubando, assaltando, extorquindo, fazendo qualquer crime dessa natureza. Mas se eu for preso, defendendo a minha classe, não é nem uma desonra para mim, não, eu vou. Saí de serviço pela manhã, né? Quando eu cheguei, eu trabalhei no domingo, era segunda-feira. Quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, o meu celular estava cheio de mensagens. As esposas levaram uma blusa verde, assim, esposa de subtenente, eram as verdinhas que elas foram chamadas, entendeu? Aí as esposas dos subtenentes cercaram o governador na entrada, apaisando, né? Entre aspas. Isso na Assembleia ou no centro de No eventos? centro de eventos. Centro de eventos. Quando elas conseguiram, na entrada do governador, elas fizeram um cerco ao redor do governador e todo mundo vestiu a blusa por cima da blusa que estava. Quando ele viu, ele estava cercado pelas esposas dos subtenentes. Aí começaram a questionar, governador, a lei de promoções, aí elogiaram a lei de promoções, os subtenentes e tal. Aí o governador olhou assim, rapaz, já era para eu ter mandado para a Assembleia. Até sexta-feira eu resolvo isso aí. Aí tinha as faixas agradecendo o governador, já era tudo preparado, né? Quando ele falou que até sexta-feira mandava mensagem para a Assembleia, e elas fizeram a festa para ele, entregaram presente e tal, e foi aquela festa. Quando eu cheguei no estacionamento do centro de eventos, coloquei um ternozinho e tal, já tinha acontecido, né? Aí o pessoal passando mensagem, deu certo, governador e tal. Aí quando eu entrei, eu tinha a orientação de não ir lá para onde estavam as autoridades, mas aí eu já fiquei animado, porque... Eu só já era presidente da associação. Eu era o presidente da classe única. Ora, mano. Cheguei do lado do palco das autoridades, né? Aí tinha um subtenente da Casa Militar, super comandante. Eu subi, aí fiquei do lado do coronel. Tá fazendo o que aqui, rapaz? Quem falou? O governador? Não, O coronel. Coronel, o comandante nosso lá, né? Tá fazendo o que aqui, rapaz? Eu vim falar com o governador. Ele olhou para mim e disse: olha, vou lhe colocar de frente ao governador com uma situação. Você não vai falar de injustiça de subtenente, sofrimento, nada disso. Você vai agradecer ao governador por ele ter se comprometido em resolver a situação de você até sexta-feira. De certa forma, é mais lógica, né? Pois é. Tem que ser inteligente, pelo amor de Deus. Aí o governador estava discursando, né? O governador estava discursando, cheio de subtenente lá, né? Todo lado. Estava todo mundo lá. Aí ele foi lá, falou com o governador, ele me chamou, aí eu já fui rindo, né? Eu estava meio tenso, aí cheguei, governador, essa é a sexta vez que eu abordo o senhor com o mesmo assunto, mas dessa vez eu estou vindo numa situação diferente. Eu não estou vindo aqui cobrar nada do senhor, não. Estou vindo agradecer. Eu tomei conhecimento que o senhor acabou de afirmar que até sexta-feira o senhor vai mandar a mensagem de subtenência para a Assembleia Legislativa. Que cobrar. E eu não estou vindo aqui agradecer em nome de 900 subtenentes, não. Eu estou vindo agradecer em nome de 900 famílias, que no momento futuro a gente vai agradecer o senhor. Depois a gente tem que fazer um cálculo, até agora 2026, quantos militares foram beneficiados com essa inclusão na lei de promoções de vocês? Todos. Não, quantos, a quantidade? Antes era 900 na época. Sim. Hoje, quantos cursos de formação, curso de habilitação oficial teve lá para cá, entendeu? Sim. Não, tem. A lei, você somar, tem 2.000 e tantos. A lei de promoções, essa lei 16.023, ela é interessante por um motivo. Porque ela foi muito além da nossa expectativa. Né? A história é muito longa, não tem como a gente contar aqui em 1 hora de conversa, mas ela foi muito além da nossa expectativa. A gente estava atrás de resolver a nossa situação naquele momento ali. Mas ela resolveu a nossa situação, ela beneficiou quem estava acima no quadro, quem já era capitão, porque foram criadas mais 12 vagas no quadro de major na PM, mas no bombeiro foram mais 8, isso? 8. Mais 8 vagas no corpo de bombeiro. E fora isso, fora essas vagas, foram criadas mais de 200 vagas dentro do quadro
Que o Muita gente foi APM, beneficiada sem fazer esforço nenhum. Outros oficiais já, oficiais. certo? Foram beneficiados. Fora isso, dentro da PM foram criadas mais de 200 vagas para poder comportar esses novos oficiais no quadro. E essas vagas estão sendo usadas hoje com os CHOs da vida que existe aí. Então, Exatamente. o pracinha que está entrando hoje na PM, futuramente ele vai estar fazendo uso dessas vagas que a gente criou naquela época. Então, o benefício ele foi muito mais. O que possibilitou também o oficial chegar numa idade menor no posto de major e galgar o posto de tenente-coronel. Posteriormente, um outro grupo lutou para criar o posto de tenente-coronel, que é o APM, que hoje existe, né? E foi através dessa luta naquela época que possibilitou essa chegada dos subtenentes até o posto de tenente-coronel hoje. No dia que o governador chamou vocês para dar lei, para assinar a lei, Eu estava eu lá. estava lá. Eu estava no quartel, quando o comandante-geral do Corpo Bombeiro estava lá, e ele ligou para mim. Eu disse: bem, Guia, Coronel Heraldo, quero parabenizar você pela sabedoria, pela condução das coisas que vocês fizeram, dos fatos, dos anseios de vocês junto ao governo, sem macular, sem honrar as corporações, a classe, a condução de tudo. Bato minha continência a você. Espetacular. Capitão, só agradecer a vocês da TV Metrópole por estarem conosco até agora. Vai lá para o YouTube para assistir o restante desse programa que está extraordinário, porque tem histórias que trazem algo que marca a vida de muitos militares estaduais. Muito obrigado a vocês da TV Metrópole. Vai lá para o YouTube Fala Comandante, para vocês assistirem o restante. Continua. Aí ele agradeceu, não me parabenizou, né? Batia continência e fez ao teu nome e elogiou diante de toda a situação. Porque eu vou te dizer uma coisa, meu amigo Borges. E o que aconteceu era para estar nos anais da polícia do bombeiro. Mas nós vamos fazer estar. Major Teles, ele, como grande líder e foi o presidente da Classe Única, eu já convidei para que ele possa conceder uma entrevista de pelo menos 1 hora, falando passo a passo dessa conquista. Nós iremos fazer toda uma programação para que esse marco seja de uma forma mais clara, trabalhado dentro da corporação PMBM. Porque eu não vi até hoje na história da polícia do Corpo Bombeiro uma luta dessa. E é uma luta Uma vitória. que foi estratégica, foi diferente de algo que criou traumas. Houve toda uma resiliência, um trabalho Sacrifícios. de sacrifício, Houve um mas pouco de tudo, inclusive um rompimento político, né? Porque eu esperava muito do nosso representante na época, dos nossos representantes políticos na época da PM. E a gente não teve essa resposta, até porque Eu não eu posso tinha fazer participado. nada. Eu tinha participado. falar foi? Eu tinha Quem foi que participado. falou? O representante? Sim. Um representante Foi político. um representante político. Eu não. posso fazer Ó, nada com vocês. eu tinha participado de uma campanha política. A tropa não sabe. Eu gastei dinheiro do meu bolso na campanha política dele. E na primeira oportunidade que eu tive, que eu precisei dele, ele negou. E não é Entendeu? do senhor, é parte da tropa. Então a gente não está falando nada pessoal, a gente está falando de falta de um reconhecimento de um coletivo que era merecedor. Tanto prova disso que vocês tiveram a conquista posterior. Inclusive, ainda hoje existe a lacuna, né, de representatividade política dentro da PM. Aí é onde entra uma liderança que nós temos na Polícia Militar hoje, que tem esse perfil, o mesmo perfil. Numa conversa, no final de 2024, eu estava trabalhando, eu estava contando, quando você chegou hoje aqui para a gente gravar, eu estava começando a contar essa história e parei. 2024, eu estava trabalhando lá no 21º Batalhão, encerrando meus últimos dias de polícia. Chega o presidente da Aspra na minha sala. Meu comandante está fazendo o que aqui? Aí eu respondi, bem
tranquilo, trabalhando. Ele, mas o senhor não é para estar aqui, não. O senhor é uma liderança dentro da PM. Eu digo, não, cara, eu tive algumas assim, decepções, né, com algumas situações que aconteceram. Eu trabalhei um período nessa política representativa, né? Tive que, por questão de gratidão, tive que ajudar algumas pessoas no campo político, mas depois que terminou tudo, eu repensei e voltei para a minha vida normal. Eu disse, não, comandante, o que o senhor fez, o que a turma da classe única fez, é histórico. E começou a reacender essa chama, né, que a gente tem de representatividade política. Tive algumas conversas com ele, e a percepção de que esse cidadão que está aqui do nosso lado, ele tem esse perfil que a gente precisa para trabalhar essa questão da representatividade política da gente. E a partir então disse, Boys, você é o cara que a gente precisa para essa função, para cumprir. Você tem um perfil adequado para trabalhar. O trabalho que você está fazendo na Aspra, que eu acompanho, já é um trabalho que chama a atenção de toda a tropa. E você precisa dar um passo à frente. E hoje eu digo para você aqui, para os nossos telespectadores, para os nossos internautas, né, que nós temos aqui uma liderança nata, um cara que tem o perfil que a gente precisa para preencher essa lacuna que existe dentro das nossas corporações militares. Nós PMBM. bem sabemos que existem as resistências quando se senta numa cadeira, mas existe a sabedoria no meio das estratégias. E quando há sabedoria em tudo que você faz, pode ter certeza que você vai ser bem aceito. Você vai ser entendido. E capitão e major, aproveitando a oportunidade, nós sabemos o que cada um faz no decorrer da sua trajetória. E eu tenho a tranquilidade e a consciência de ter participado desde o início, em 2010, inclusive apoiando a candidatura à época de um candidato a deputado estadual e deputado federal, que era o capitão Wagner, e o Pedro Queiroz, na minha cidade. Então, abri as portas do nosso município, fiz reuniões para eles, e, posteriormente, em 2014, coordenamos a campanha do capitão Wagner para deputado estadual e do Cabo Sabino para deputado federal. De lá para cá, nós sempre nos mantivemos firmes no mesmo propósito, um trabalho representativo de classe. E fui, inclusive, penalizado por isso, por ter sido acusado de ser um dos líderes do movimento paredista de 11 e 12, perdendo um concurso público. Passei, fiz o curso de formação e ocorreu o impedimento para tomar posse na Polícia Civil, sendo que eu já tinha passado em outros 4 concursos, 6 ao todo, juntando da PM, né? E o único que eu escolhi, de fato, foi impedido. Então, Deus fechou uma porta e mostrou que o nosso caminho era se manter firme nessa missão de representar a nossa classe. E de lá para cá, eu fui ascendendo dentro da Aspra, né, sendo representante regional, presidente do Conselho Deliberativo, vice-presidente em 2019, onde eu procurei as lideranças políticas, as associações, para se unir. Eu nunca esqueço, quando eu estive lá na Assembleia, o deputado estadual Soldado Noélio, eu falei, e estava lá o presidente da PS, Reginaldo, nós temos que nos unir, porque não faz sentido nós cobrarmos união da tropa, sendo que as lideranças não estão demonstrando minimamente essa união. Então, a pauta da categoria ela tem que ser convergente e junta de todos. As associações, os representantes classistas. Aí teve uma pessoa até que comentou que a tropa só quer saber de QS. Não, mas se a pauta principal 01 é QS, que estejam juntos. Só que tem que ter todo um debate, uma organização para regimentar essa mesma categoria. Por acaso, quando foi dia 20 de fevereiro de 2020, nós tivemos 5 mil pessoas na Assembleia, de forma ordeira, pacífica, e o governador abriu as portas do Palácio da Abolição e recebeu os presidentes de associações e os parlamentares. Posteriormente, ocorreram 2 negociações na Assembleia, e aí, infelizmente, por conta de uma negociação ruim, veio um movimento catastrófico. Mas o que eu quero dizer com isso? Que eu tenho histórico, capitão. Eu não estou aqui para me projetar na política partidária. Eu não tenho vaidade, eu não tenho interesse pessoal. Eu sou o cara que representa uma classe através de uma entidade. São 13 mil associados, juntando com a Aliança pela Segurança Cearense, que é um bloco de 6 associações. São 19 mil associados.
policiais militares, bombeiros militares e pensionistas. E dentro da perspectiva de mostrar que nos últimos 10 anos nós não tivemos ganho real para a nossa categoria e nós ficamos atrás de outras categorias das forças de segurança, nada contra, pelo contrário, nós sempre pregamos a integração, mas o policial penal é 21 mil no final da carreira, enquanto o policial militar e bombeiro militar, que é o final da carreira, que é o subtenente, 8.300, e o segundo tenente na requerida, que depois de muito tempo que você aguarda para ser promovido e ficar em casa, é 9.500 bruto. O líquido é R$ 6.958. Um soldado entra agora, bruto é 5.900 e líquido é 5 e pouco. Em geral, depois de 30 a 35 anos, na carreira, você tem pouco mais de um salário mínimo de incremento salarial para aquele que defendeu a sociedade com risco da própria vida. Isso quer dizer que as lideranças políticas elas não focaram na nossa categoria. E eu uso muito uma frase quando você acaba não focando. Enfim, a frase é o seguinte: você só representa o que você é. Eu sou policial militar e represento também, de certa maneira, o bombeiro militar, porque é o mesmo estatuto, é o mesmo regramento legal. E nós precisamos, de fato, nos unir. São 39 mil famílias, policiais militares, bombeiros militares, ativos, veteranos e pensionistas. Qual é a outra categoria que é mais forte que a gente? Qual é a categoria que tem como primeiro colocado em avaliação da sociedade o Corpo de Bombeiros Militar e, em paralelo, você está presente 24 horas por dia em todos os municípios, que é a Polícia Militar? Então, são duas categorias que salvam e protegem vidas que são fundamentais para a democracia e para a sociedade. E eu, particularmente, enxergo que nós merecemos uma representatividade com qualidade, com estratégia, para ter conquista. Isso vai desaguar e favorecer a sociedade, porque você vai ter profissionais mais motivados. Então, quando eu escuto, capitão e major, um sargento da Polícia Militar lá de Crateús, e ele apresenta para todos escutarem a informação dizendo o seguinte: Borges, eu sou o provedor da minha casa. Eu tenho minha família e meu filho mora no mesmo quarto desde criança. E ele está na minha casa hoje, sendo também policial militar. Há 3 anos ele é policial militar. Mas faz sentido ele ganhar mais do que eu, porque ele se encontra no especializado. E eu não sou contra as gratificações. Mas o que faz a diferença na vida do trabalhador é salário. É o que traz dignidade, é o salário na carreira. Então, quando você vai para casa como segundo tenente, eu ganho um pouco mais de um salário mínimo do que um soldado que entrou agora, então não está tendo a dignidade ao longo de quase 35 anos de trabalho, de sacrifício, com o risco da própria vida em favor da sociedade. Então, alguma coisa está errada dentro da corporação. Existe um paradoxo que tem que ser trabalhado. São 350 milhões de reais investidos só em gratificações. Olha, você sabe que dentro das nossas corporações, elas existem as forças antagônicas. De dentro. Elas trabalham, eu digo isso com tristeza, trabalham contra os objetivos positivos das corporações, de melhorias. Existem as forças antagônicas. Um comandante, quando ele assume o comando, ele sofre resistências dessas forças antagônicas, de gente que senta ao lado dele. Então, ele tem que saber como trabalhar. É a forma como se você quer assumir um cargo público, uma função de representante. Essa questão da representatividade política, eu sempre falo, existe a política ideológica partidária, direita, esquerda e tal, e existe a política representativa. Você representa um nicho, uma classe. É o caso da gente aqui. Então, quando você é um representante de classe, você não pode estar se declarando de forma ideológica. Você tem que deixar esse leque aberto aqui para quem estiver lá como chefe do executivo, você ter a possibilidade de negociar, independente de como você é no seu particular, como é que você pensa política. Mas ali você está representando uma classe.
nós, policiais militares, bombeiros militares, nós não temos esse poder de mudar o chefe do executivo. Eu sempre já falei isso outras vezes aqui. Se nós não temos esse poder, os nossos representantes têm que ter a capacidade de dialogar com quem estiver lá na cadeira do executivo. Então, aí é que entra o pensamento que eu vejo, o perfil diferente que o Borges tem, esse lado mais diplomático que ele tem de conversar, que é muito parecido com a nossa luta, e eu vejo nele qualidade suficiente para ele se tornar um candidato a deputado estadual, ser eleito e representar muito bem a nossa classe. Muito bem, Major. Já chegou o final do programa, viu? Tá bom. Bora lá com o comando final, capitão. Major, comando final. Que, na verdade, o podcast é pro capitão, né? Capitão, mas hoje eu Mas dividi com porque ele de metade ele, aqui. como grande liderança, assumiu um protagonismo juntamente com o senhor e outros tantos. É a mesma história, Classe né? única, É né? a mesma história. Ele sabe se externar melhor do que eu. Eu fui sempre um bombeiro não de exposição, ficar muito exposto. Eu era sempre nos bastidores. Mas trabalhava. Tinha meu ofício, tinha minha representatividade dentro da corporação. Eu tinha palavra. Né? E eu quero dizer que aqui, pelo convite de vocês, eu quero agradecer por essa oportunidade de falar um pouco sobre a minha vida pessoal, profissional e da minha corporação, né? Que eu tanto amo mesmo de coração. Perceptível. Não saí decepcionado, não saí, eu deixei tudo para trás, saí só com coisas positivas. Hoje ainda visito quartéis, sou bem recebido, sabe? Fiz grandes amizades dentro do Corpo Bombeiro. Acredito que não tenha uma pessoa que se declare meu inimigo, fale mal de mim. Acredito que não. Porque eu sempre procurei tratar todo mundo com qualidade, com respeito. E eu vou dizer uma coisa para você, uma coisa que eu aprendi. Eu poderia muito bem ter feito o meu CHO e ficar tranquilo. Que eu já estava, em primeiro lugar, por antiguidade, eu não tinha que me envolver com eles, não. Envolver com a luta deles, não. Mas me envolvi. E Deus me deu o privilégio de ganhar 899 amigos. Bacana. Que eu fiz o curso com turmas, várias turmas de polícia e bombeiro. Pessoas que eu não tive a oportunidade de conhecer, hoje eu conheço. E que fiz laços de amizade. Como meu Pérez, Malacrim, Moreira, com outros, né? Rapaz, para mim foi um privilégio muito grande. Jefferson Monte. Tive a oportunidade de conhecer muita gente, muita história, de sentar ali no intervalo, conhecer gente que trabalhava no interior do estado, que talvez eu nunca pudesse conhecê-lo, e sentei com ele ali na hora do almoço e trocava de ideias, ouvia as histórias dele, de carreiras, sabe? Até hoje tem um número de telefones, tem um WhatsApp, tem grupos que a gente se conversa, sabe? E isso foi muito bom para mim. Deus me deu um privilégio para mim. E que estava lá garantido. Dizer, se eu vou te dar o presente é esse aí. Nossa. De você aumentar o seu quadro de amizades. Sensacional. E aí, comando? Acabou-se? Oficial, aguerrido e vencedor. Capitão iluminado. Meu comandante, gratidão. Obrigado a você, maior prazer com você. Igualmente. Prazer reencontrar o meu amigo. E você que ficou aí até o final, muito obrigado. Não se esquece de comentar, curtir e também compartilhar para que outras pessoas possam conhecer essa história inspiradora. E também acione o sininho para você receber as notificações, não deixe de se inscrever. Gratidão a cada um de vocês, minha continência e meu respeito. Fala, comandante. Comandante.